Hoje, para você que está em casa, que está acompanhando cada dia, algumas pessoas que eu visitei hoje vão estar assistindo online, como a Rafaela, o Eduardo. Preparados? Segurem-se aí nas poltronas. Caneta e papel estão na mão? Pessoal, agora eu vou mexer com vocês, né, Arthur? Tem que mexer com vocês. A gente está chegando na metade da semana. Nós iremos, a partir de amanhã, eu já mudo a linha. E eu revisei isso com vocês durante a semana. Eu investi de sábado a hoje para mostrar quem é Jesus para vocês, em termos práticos da nossa vida. Salmo 23, Zaqueu, Balaão. Ontem a gente falou sobre o que Cristo fez pelas mulheres, resgatando elas e quebrando a maldição. E hoje eu falei que ia falar com vocês sobre o que é verdade. E algumas pessoas ficaram me olhando curiosos. Gente que está estudando filosofia. Vamos orar e pedir a bênção de Deus? Senhor Deus, nos ilumina. Todos já estamos com aquele sentimento de metade da semana, cansados. Alguns para trabalhar viajam para alguns lugares e voltam. Outros trabalham em regiões distantes aqui do Rio de Janeiro. Mas todos nós viemos para a tua igreja para aprender mais sobre esse Jesus que venceu. Obrigado porque centenas, milhares de pessoas estão nos acompanhando através da transmissão do canal desta igreja. Que essas pessoas recebam, Pai, a bênção de entender mais do Senhor, mesmo à distância. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Cultura e verdade. Eu não sei se você já percebeu que essa relação, ela vira e mexe, nos leva para alguma situação ou constrangedora ou de força sobre o que nós acreditamos. Para eu poder entrar no assunto que eu preparei hoje, eu preciso ler algumas coisas que foram escritas por outras pessoas que dão base no que eu vou falar para vocês. A exemplo do que diz Daniel Yankolovitch, em 1981, 2 anos antes de eu nascer, esse analista social, escrevendo sobre o que estava acontecendo na cultura americana, ele faz uma análise muito precisa e utiliza um outro autor, Daniel Bell, para definir o momento e a percepção para onde iria os Estados Unidos em termos de cultura. Vou ler o que ele escreveu. Cultura é o esforço para fornecer um conjunto coerente de respostas às situações da existência que confrontam todo ser humano no decorrer da vida. Vou ler de novo, que é bom. Talvez você esteja ainda flutuando. E eu, diferente do que fiz nos outros dias, quando conversava com vocês e contava um pouquinho da minha jornada diária e brincava com vocês para trazer vocês para cá, estou indo direto no assunto. Cultura é o esforço que todos nós fazemos para fornecer um conjunto coerente, na minha cabeça isso faz sentido, de respostas às situações da existência e que confrontam todo ser humano no decorrer da vida. Perceba, coerência e existência. A cultura é formada quando há coerência nas ações que eu realizo para me dar razão do que eu existo. Está complicado? O resumo é que cultura está muito entrelaçado na nossa compreensão do que é verdade. É possível, se boa parte desse auditório tivesse nascido em um outro país, vocês tivessem uma fé diferente da que vocês têm hoje.
Se você tivesse nascido em uma outra região, há um vídeo de um canal que vira e mexe faz uns especiais que ofendem a nossa fé, mas que eu acho de uma inteligência, de uma sagacidade. Uma pessoa morre, aparece no céu e ela percebe que o Deus que está no céu não é o Deus que ela acredita, que o Deus é de uma tribo da Polinésia Francesa. E aí a pessoa não sabe o que fazer e fala: eu acreditei no errado. E ela diz, né, nessa peça, nessa esquete, olha e fala assim: você errou, bobinha. Vira e mexe, nós buscamos coerência para a nossa fé. Vira e mexe, nós olhamos para o que está acontecendo na igreja de Botafogo, com o pastor de Botafogo, com os movimentos que acontecem aqui, com as músicas que são cantadas, buscando uma coerência para ver se isso faz sentido para mim. Há centenas de milhares de pessoas que assistem neste canal de Botafogo. Você que está assistindo, logo no comecinho da minha fala, você faz a análise se isso é coerente ou não. Ontem, quando comecei a falar sobre um determinado assunto relacionado às mulheres e utilizei algumas expressões voltadas às mulheres, eu vi algumas pessoas se contorcendo para saber para onde é que eu estava indo. E à medida que eu fui avançando, para a maioria havia coerência, o coração foi se acalmando. Mas se não houvesse coerência, para a gente falar de verdade, a gente precisa falar de cultura. Porque cultura é tudo que nos cerca e é tudo que nos define. Antropologicamente, filosoficamente, sociologicamente falando. Mesmo que você não ache. Os dois grandes influenciadores, e quem está dizendo isso não é o pastor Binho, os dois grandes influenciadores do último século, dois grandes personagens, um você já deve ter ouvido falar com mais frequência do que o outro, eu estou falando de Friedrich Nietzsche. Ele influenciou tremendamente a nossa cultura e nossa compreensão de verdade. O seu seguidor, que eu admirava assim profundamente, Foucault, eu pronunciei certo? Foucault, porque é uma palavra diferente. Eu estou olhando aqui para os professores. Esses dois personagens, eles ditaram nossa compreensão sobre o que acontece ao nosso redor. É engraçado que os dois morreram, próximo da mesma idade e com doenças muito parecidas. Nietzsche morre ali com 54 anos de doenças venéreas e com insanidade devido às doenças venéreas. Quando a gente olha para Foucault, ele morre com 58 de AIDS. Esses dois personagens tiveram uma vida desregrada e botaram o prazer e o desejo diante da sociedade, e através de seus escritos, eles mudaram completamente nossa maneira de pensar. É possível que você não tenha lido nenhum livro deles, mas você está sendo influenciado pelo que esses homens disseram. E eles lançaram algo chamado pós-modernidade. Toda geração rejeita a geração anterior. O teu filho, a tua filha, quando ele decide fazer coisas diferentes do que você faz, não é que ele é uma pessoa má, ingrata, é que ela está testando novos métodos. E qualquer pessoa que estuda um pouco de história, um pouco de filosofia, ou estuda os movimentos da sociedade, vai perceber que uma sociedade sempre faz uma coisa diferente da outra. O modernismo faz algo diferente do iluminismo, o iluminismo faz algo diferente da Idade das Trevas. Lembram disso da escola? Sempre uma geração fazendo algo diferente da outra. Na Idade das Trevas, dominada pela Igreja Católica, a religião estava acima de tudo. Veio o iluminismo e diz: não, é o homem que é o centro. E a gente tem o grande movimento da Revolução Francesa. Quando sai da Revolução Francesa, a gente entra no modernismo, que diz: olha, não é o homem, mas sim a ciência. E aí a gente vai para o método científico. Já Foucault, já Nietzsche
escrevendo sobre esses assuntos, ele diz: não é a ciência. E aí ele começa a construção de algo chamado pós-modernidade. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela surge em um processo modernista. É por isso que nós somos tão facilmente apresentados, ou nós seguimos a orientação do método crítico histórico, ou melhor, histórico gramatical, na correção. O que é isso, Binho? Quando nós vamos ler a Bíblia, a gente olha para a história e depois a gente olha para a gramática. Lembra eu explicando sobre o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Aí eu vou para o original, faço a análise e descubro que a melhor maneira é: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, a gente se deu bem na modernidade, mas quando a pós-modernidade chegou, a gente falou: peraí, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma ilustração para você poder aprender isso de uma maneira mais aprofundada. Eu chamo ela de a realidade. Verdade não é como antes. Pense nos elementos do futebol. Futebol, bolas e chutes, ok? Futebol não tem a bola e não tem os chutes. Vamos olhar como seria o futebol na pré-modernidade, antes da modernidade. O giz do futebol pré-moderno, ele vai dizer o seguinte, sobre esses utensílios, esse hábito. Eles existem, a bola e os chutes, e eu os denomino pelo que eles são. Na modernidade, eles existem, a bola e os chutes, e eu os denomino pelo que eu vejo. E na pós-modernidade, nada existe, nada até que eu os denomine. É coerente? É sério? Toda realidade depende do indivíduo. Então, se cada um de nós, nesta igreja aqui, nesse momento, ou online, definirmos o que é modernidade, ou melhor, definirmos o que é verdade, todos nós teremos a verdade, mas ninguém vai ter a verdade. Porque se a verdade é ditada por cada um de vocês, quem tem a verdade? Respira aí. Respira, respira. Respira, porque eu vou precisar afirmar uma coisa que vai mexer um pouquinho para vocês. Todos nós, inclusive o pastor, os pastores, somos influenciados por essa ou por essa tipo de visão, por essa cultura. Mesmo sem perceber, mesmo sem entender, mesmo sem conseguir dar nomes, a gente acaba colocando isso da mesma maneira. Há um ditado dito por um personagem que trabalhei um tempo atrás com ele. Ele dizia o seguinte: o peixe é o último a perceber a existência da água. A gente é peixe no meio dessa confusão que está acontecendo nos nossos dias. Será que a gente está conseguindo fazer a leitura e perceber o que está acontecendo nos nossos dias, à luz do que nós conhecemos? Eu vou abrir só um espaço. Nós abrimos essa semana, eu acho que hoje ou foi ontem, entra um camarada com a machadinha e mata 4 crianças de uma escola. Antes de vir para cá, abro o meu celular e aí descubro que em Caxias, um homem rasga um pouco de um vasilhame, está jogando álcool nas pessoas e toca fogo. Nós temos um aumento de mais de 200% de terremotos no mundo. A gente tem uma quantidade de barreiras sendo destruídas. Nós nunca deixamos de ter guerras, mas nós estamos tendo guerras num período que a gente achava que não teria guerra. E quando vocês ouvirem falar de paz, 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 vocês vão ter guerra, guerra, guerra. E eu fico pensando, na Europa Oriental, o que vai acontecer agora que a Finlândia começa a participar também da OTAN? Como é que vivem aquelas pessoas? Essa desorientação que está acontecendo no nosso meio
ela tem duas facetas, uma interna e outra externa. E a Bíblia já falava sobre isso, sobre cultura, sobre esse ambiente. Olha os dois textos que eu trouxe. E eu coloco aqui, para não precisar abrir na Bíblia, para ser mais rápido, porque eu sei que é bastante conteúdo. Mas a Bíblia está aqui e foi tirada dela os textos que leio para vocês. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: assim como você pensa, assim você é ou não é uma verdade? Toda vez que eu cito esse texto, eu lembro de um camarada, se você gosta de animais, talvez você tenha visto César Millan. César Millan é um encantador de cães. É surreal. O cachorro está machucado, o cachorro está ofendido, é um pitbull, daqueles que não teve um bom dono. O cachorro é igual ao dono, gente. O cachorro é igual ao dono. E aí ele chega lá, ele tem uma técnica, e ele chega por trás, de costas, para não oferecer ameaça. Daqui a pouco está o pitbull no colo dele, ele fazendo um carinho. É impressionante, mas eu lembro de algo, Wanderson, que eu faço comigo. O cachorro, quando ele está acuado, ele faz o que com o rabo? O que o cachorro faz acuado? Coloca o rabo entre as pernas. O César Millan, percebendo isso, desenvolveu uma técnica. Ele pega o rabo do cachorro, joga para cima e amarra na corrente ou na coleira. Então o rabo do cachorro fica para cima. Automaticamente o cachorro muda a postura e muda o comportamento e começa a trabalhar na autoestima. Eu lembro a primeira vez que eu me tornei departamental, Rafael. Eles fizeram um encontro com todos os anciões da região do Mato Grosso do Sul, mais todos os jovens. E eu tinha que dar uma palestra. E antes da minha palestra ia falar o pastor da divisão, o pastor da união, e depois eu ia falar. O pastor da divisão comeu o tempo, falou mais do que devia. O pastor da união comeu também o tempo, mais do que devia. E o presidente colocou a mão na minha coxa e disse: Binho, você tem 12 minutos. E eu tinha preparado 45. Era a minha primeira vez para falar com eles. Nesse exato momento, o que aconteceu comigo? Eu fiz igual o cachorrinho. Porque assim como a gente pensa, assim a gente é. E quando eu percebi isso, eu lembrei do César Millan e disse: opa, peraí. Não, peraí, tem que mudar alguma coisa. E aí eu peguei, tirei o paletó e comecei a levantar a cauda. Tirei o paletó, dobrei a manga. E aí tinha uma escada. E eu disse: eu preciso dizer para o meu corpo que esse medo vai embora. Eu preciso dizer para o meu corpo que eu tenho que cumprir o objetivo. É a primeira impressão é que fica. Ou vocês acham que eu sou bobo de ter pregado o Salmo 23 à toa? Eu sabia que vocês iam gostar do Salmo 23. Era o meu primeiro momento. Vocês teriam que ter uma boa impressão da minha pessoa e saber que eu seria um pastor bíblico. Que eu não ia vir contar história para vocês. É Bíblia, e foi Bíblia do começo ao fim. Mesmo que algumas pessoas tenham dormido no meu sermão. Pelo menos uma que eu sei. E ainda disse que foi superficial. Vocês acreditam que o sermão de sábado a pessoa disse isso? Aí as pessoas perguntavam: você lembra disso? Ela: não. Você lembra disso? Não. Vocês lembram disso? Não. A mulher dormiu o tempo inteiro. Aí me contaram isso ontem. E eu estou me vingando hoje. Aí eu dobrei a camisa, ó. Me ajeitei e subi a escada assim, ó. Olhei para todo o auditório e disse: o que eu vou falar para vocês, eu vou falar em 12 minutos. Então preste atenção, porque em 12 minutos eu encerro o que eu tenho para falar. O auditório fez o que vocês fizeram agora. Todo mundo que estava cansado de 2 horas de palestra fez... E eu em 12 minutos, e no final ainda afiei a mão no bolso e joguei assim, mais de 80 moedas no chão. Eu não vou fazer porque vai que eu uso até o final dessa semana de oração. O jeito que a gente pensa, a gente é. Eu não estou falando que a gente vai fazer um estudo de neurolinguística, ou que a gente tem que se autoafirmar, ou uma palavra aqui mais em linha coach. Eu estou falando da Bíblia. Olha o outro texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Somos transformados pela contemplação. O que a gente assiste, o que a gente ouve, a gente é transformado por isso.
Amigos, deixa eu ver se vocês entenderam. Eu disse isso já. É preferível ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. Quanto o respeito pela verdade for quebrado ou mesmo enfraquecido, todas as outras coisas vão se tornar divididas. Essa frase não é minha, essa frase é do Santo Agostinho. E quanto a verdade for enfraquecida, enquanto ela for diminuída, todas as outras coisas vão ser também. Mas, Binho, como é que a gente chega no nível que a gente está hoje? Porque eu estou falando de algo que vocês sabem. Você vai conversar com uma pessoa e fala assim: olha, eu não sinto assim. Olha, tem isso, o texto da Bíblia é um texto sagrado. A pessoa diz: mas eu não penso assim. Eu prefiro acreditar nas ilustrações dos Vedas. Eu prefiro acreditar na religião tradicional chinesa. Eu prefiro acreditar numa linha mais das raízes africanas. E as pessoas vão buscando caminhos que façam sentido para elas. Lembra porque eu disse no começo do meu sermão hoje que cultura alto, né? Que cultura é eu dando coerência às coisas que estão ao meu redor? Então as pessoas hoje, elas olham o que faz coerência para dar razão à sua fé. Quando as pessoas saem de sua casa e entram na igreja de Botafogo, ou quando elas entram em qualquer outra igreja, elas percebem coerência no discurso do pastor e no que se vive fora, ela faz análise. E eu tenho a alegria de poder dizer que na igreja de Botafogo, eu tenho ouvido de muitas pessoas, nas visitas que eu tenho feito, que essa igreja é uma igreja coerente. Hoje, antes de terminar a nossa última visita, fazer um momento de oração, uma pessoa disse: olha, é impressionante como vocês nos acolhem, como vocês nos amam, faz sentido. Olha, eu já fui em tantos lugares, aqui e ali outro, mas quando eu chego na igreja de Botafogo, eu me sinto acolhida. E não é só eu e meu esposo, ou eu e minha esposa, é com minha filha também. E eles colocam também a escola junto desse contexto. Percebe que há coerência, e quando há coerência, as pessoas estão vindo para cá. Quantos de vocês estão vindo para cá porque perceberam coerência na igreja de Botafogo? Levanta a mão. Viu? 5 transformações no século XX geraram o momento que nós estamos vivendo hoje, para não termos mais uma verdade. Número 1, popularização da morte de Deus. E aí vocês podem anotar. Número 1, das 5 coisas que nos levaram a esse momento onde a verdade foi se esvaecendo. Primeiro, popularidade da morte de Deus. Quando Nietzsche escreve a parábola do homem louco, que corria com a lanterna procurando Deus, ele não estava dizendo que Deus havia morrido como divindade, mas ele estava dizendo que a sociedade havia matado Deus por não acreditar mais nele. Essa popularização de que Deus não existe gerou a primeira etapa para que as pessoas não crescem mais de uma verdade. Pelas palavras do próprio Nietzsche, escrito em 54, ele diz: quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que jogos sagrados precisamos inventar? Existe em cima ou embaixo? As lanternas precisam ser acesas nas primeiras horas da manhã? Não vagamos através do nada infinito? Não podemos sentir o sopro do espaço vazio? E por fim, neste poema, ele afirma: talvez meu tempo não tenha chegado. É preciso tempo para que as ideias se estabeleçam completamente na mentalidade de uma cultura. 100 anos mais tarde, parece que o tempo chegou. E falar sobre verdade é quase uma ofensa, e você se torna alguém como se fosse, eu estou procurando uma palavra, mas eu acho que a única palavra que eu vou conseguir falar e que todo mundo vai entender é burro.
você parece que é um idiota. Você falar que tem uma base de um livro sagrado, você falar que tem uma crença estabelecida, você falar que busca uma religiosidade diferenciada, de um Deus que te pede para que você tenha um tipo de comportamento, parece que você deixou de ser alguém pensante e agora você é alguém que não pensa mais. Você é um ignorante. Segundo degrau, para a gente perder o conceito de verdade, pluralismo religioso. Em 1893, na Conferência de Chicago, sobre as religiões mundiais, um célebre filósofo indiano, Swami Vivekananda, que era um dos palestrantes, se levantou e disse essa frase aqui: nós que viemos do Oriente, sentamos aqui na plateia dia após dia, e ouvimos ser dito de maneira paternalista que deveríamos aceitar o cristianismo, pois as nações cristãs são as mais prósperas. Olhamos ao redor e vemos a Inglaterra, a mais próspera nação cristã do mundo, com o pé no pescoço de 150 milhões de asiáticos. Olhamos para a história e vemos que a prosperidade cristã começou com a invasão do México. O cristianismo alcança prosperidade cortando a cabeça dos seus semelhantes. E esse preço o hindu não terá prosperidade. A esse preço o hindu não terá prosperidade. Estive aqui hoje e ouvi intolerância, sangue e espada. Não são para os hindus, cuja religião é baseada nas leis do amor. Referência para você pesquisar, 20 de setembro de 1983, na Tribuna de Chicago. Aí eu paro e olho para vocês e digo, isso não é uma verdade? Há lugares no Oriente que as pessoas dizem que preferiam que os muçulmanos tivessem os conquistados do que os cristãos, através das cruzadas. Isso levou a um pluralismo, a uma variedade de religião. Eu não questiono o direito deles de falar sobre isso, mas eu reflito, penso. A pior coisa do cristianismo não é o cristianismo em si, mas o falso cristianismo. Isso é pior do que não ter. É melhor não ter do que você ter, mas não ser de verdade. Esses preconceitos tomaram o Ocidente. E o resultado é esse blend, essa mistura de religiões. Eu sou baiano, eu posso falar abertamente sobre isso, que eu não estou constrangendo ninguém. Na Bahia você tem, para cada santo baiano, você tem um orixá. A Igreja Católica, ela fez a mistura, o sincretismo religioso. E nas lavagens, que são festas sagradas, misturam-se com as festas que eles dizem, não sou eu que estou falando, as festas pagãs. Mas que para aqueles que seguem a religião de matriz africana, é santo. A gente tem uma mistura, um blend. A gente nem sabe mais o que é, e alguns de nós começamos a dizer, olha, mas a Batista é melhor na música, mas a fulana de tal é melhor nas ações sociais. E a gente tenta fazer um Frankenstein, pega as ações sociais do espiritismo, que é muito forte, pega o louvor, a bateria, a fumaça das igrejas pintadas de preto, pega o fogo e a prosperidade dos testemunhos de Jeová, junta com a crença bíblica dos adventistas, pronto, e é um Frankenstein, a gente não consegue distinguir, e isso só enfraquece. O filósofo indiano que afirmava que a religião dele era baseada no amor, e a nossa não, ou melhor, a minha, parece que é porque os cristãos deixaram de dizer, ame o seu próximo como Cristo o amou, João capítulo 3, versículo 34. Eu não estou falando sobre os espertalhões da vida que a gente tem que ajudar. Eu falei para vocês sobre o estudo que estou fazendo sobre o pobre. Ontem me procurou uma pessoa ali na porta para tentar me vender alguma coisa. Falava nada com nada, uma história maluca, se enrolava, ia para um lado, para o outro. Flávia estava comigo, a gente ali suportando a conversa dele, vai para lá, vai para cá. E eu, tá bom, não sabia que ele não ia aparecer. Se aparecesse era só para receber. Saí e fui comer com um grupo de jovens, porque eu estou jovem ainda.
entendeu? Eu subi a Pedra da Gávea. E eu saí para comer com os jovens, era a minha primeira refeição do dia. E eu saí com eles, e a gente foi comer e veio uma empada, eu olhei para a empada olhou para mim, eu falei, gostei não. Mas aí a gente olhou e falou assim, poxa, vai jogar fora, né? Porque vocês sabem, não é que os restaurantes são ruins, é que as pessoas processam os restaurantes. Então tudo que sobra eles têm que jogar fora. Eles não podem dar para ninguém, por causa da lei sanitária. Então eu peguei a empada e falei, poxa, a gente precisa dar para alguém. E alguém viu do nosso grupo que havia um camarada deitado. E eu fui chegando perto dele, imagina, um homem de 1,83, chegando perto, ele já acordou, já olhou para mim e falou assim, você quer uma empada? Um sorriso. E eu voltei feliz da vida, falei que eu dei uma empada, a empada que eu não queria. E aí eu voltei para casa pensando, será que eu não preciso, todas as vezes que for comer fora, comprar alguma coisa para dar para alguém que está na rua, sem pensar se ele é pobre, se ele é rico, se ele é um malandro, se ele é um marginal? Será que eu não posso, todas as vezes, comprar um sanduíche, comprar um outro para dar para alguém? Eu tenho condição de fazer isso. E eu saí feliz e depois fiquei triste, porque eu percebi que eu estava dando justamente o que eu não quis. Em vez de comprar algo para dar para alguém que queria. Queridos, ame o seu próximo como Cristo nos amou. É essa a mensagem. E por não vivermos isso, há um pluralismo. Religiões de todos os tipos. Há um tempo atrás eu li e havia cerca de 3.000 religiões no Brasil. Já tem um tempo, deve ter mais. Essas são as registradas, sem contar as não registradas. A falta de prática cristã ferrou tudo. E eu escolhi a palavra ferrar de propósito. Enquanto a mentira já deu meia volta no mundo, a verdade está recém calçando os sapatos. Que não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Quantas vezes eu tenho ouvido isso? Um pai e uma mãe olham para mim e falam assim, eu não ligo não, pastor. Se ele está indo para a igreja, se ele está indo para um caminho bom, que ele vá. Se minha esposa quer ir, é bom para ela, que ela vá. Porque a experiência é mais importante do que a crença. O que importa não é a quantidade de verdade que está no seu discurso, mas o quanto está na sua vida. Gravou? E aqui é só para os cristãos. Se não vivermos o que professamos, somos parte do problema. Terceiro degrau. O poder visual e a informação. Escreva aí. Esse é o terceiro degrau. O poder visual e a informação. O visual tem transformado a maneira que as pessoas têm chegado à verdade, gente. Eleições, vocês lembram da discussão sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, a briga que aconteceu aqui no Brasil, reality shows, filmes, séries, são as grandes escolas da atualidade. As pessoas hoje dizem, eu não preciso fazer um curso formal, eu preciso só assistir no YouTube. A pessoa não precisa ser mais mestre, pós-graduado, ela precisa ser só boa naquele assunto, ser boa de edição, ela faz um curso e está ganhando milhares de dinheiros. Usa a fórmula para chegar nos 7 dígitos. Muita coisa que eu aprendo, não aprendo na escola, aprendo no YouTube. Sexualidade, o que usar, o que comer, temas ambientais, mocinhos e vilões são definidos em telas dos 4 cantos da sala de aula e nos textos sagrados das religiões. A realidade travou uma luta com a imaginação e perdeu. Países com maior tecnologia, as pessoas já falam de um grupo de pessoas que vivem no mundo paralelo e não no mundo real. A gente fala de gente conectada no digital. Quantos adultos estão ali na tela todo o tempo? Existem doenças específicas, porque você está sempre com a cabeça para baixo. Um outro tipo de doença é que a pessoa acha que está sempre que o celular está tocando, e ela toda hora bota a mão aqui na perna achando que o celular está tocando.
Gente, eu poderia continuar falando de muitas coisas, mas gosto da ilustração. Pegaram um grupo de adultos, e eu não vou falar sobre conflito de gerações, um dia eu posso voltar só para falar sobre conflitos de gerações, como cada geração pensa. Mas pegou um grupo da geração Baby Boomer, logo após o pós-guerra, e pegou também um grupo de geração Y e Z. A gente está falando da minha geração e da geração de que tem 22 anos. E colocou no mesmo espaço para assistir filmes. O filme tinha guerra, sangue, morte, Os da geração Baby Boomer, Baby Boom, depois da guerra, não, que horrível, não quero ver. Já a geração de cá, olha, o sangue não espirrou do jeito que tinha que ser, porque quando passa a faca, espirra para esse lado, a luz deveria estar nesse ângulo, não dá aparecendo o corpo aberto. Você percebeu a diferença? Um está fazendo análises, o outro está constrangido, está incomodado, está com nojo. Isso se espalhou, gente. O jornalista inglês, Malcolm, fez um relato quando estava na República de Biafra e encontrou alguns prisioneiros prestes a serem executados. Os guardas enfileirados e os oficiais prontos ali para atirar, ele começa então a contagem regressiva. 3, 2, 1, preparar, apontar. Nesse momento alguém gritou, para. E aí pararam. Acabou a bateria da minha câmera. Saiu correndo, colocou de novo a bateria na câmera. E novamente o oficial, agora que tinha bateria na câmera, continuou, preparar, apontar, fogo. Entende o que eu estou dizendo? Ali não havia mais, o mais importante não eram as vidas, ou o julgamento, ou a justiça, mas o registro da imagem. Queridos, é preferível ouvir a verdade mais triste do que ser iludido por uma mentira alegre. Quarto, falta de um centro de moldagem cultural. Em 1976, Saul Bellow argumentou em seu discurso ao receber o Prêmio Nobel sobre a falta de um centro normativo, uma coisa que desse o norte, algo que desse o norte para que as pessoas pudessem viver. E ele disse: o público inteligente aguarda para ouvir das artes o que não ouve da teologia, da filosofia, da teoria social e que não pode ouvir da ciência pura. O quê? Uma narrativa mais ampla a respeito de nós, seres humanos, que somos, o que somos e para que serve essa vida. Ele argumenta, se os escritores não se ocuparem ou não ocuparem esse centro, não será porque ele foi ocupado, mas porque ele não foi. A gente não tem mais um centro, gente. Como é que as coisas são unidas? Para pensar. A gente anda pelas ruas do Rio de Janeiro, cada um seguindo o caminho, cada um com sua verdade, cada um seguindo sua trajetória, cada um seguindo o seu próprio passo. A gente vai conversar, a gente se intimida de conversar, porque como é que a gente vai dialogar, conversar com essas pessoas? Olha a declaração de Hudson Smith. Se a física moderna nos mostrou um mundo em desacordo com os nossos sentidos, a física pós-moderna está nos mostrando um mundo em desacordo com a nossa imaginação. Só uma parte não resolve, só piora, gente. Quinto ponto. O poder nas mãos de um mundo mais jovem. Ei, jovem, olha para mim que agora eu vou ter que bater um pouco. Os mais velhos estão assim olhando e dizendo, eu estou sabendo, não era para ter entregado nada para eles. Eu disse, esses meninos não sabem de nada. Para muitas coisas na vida, gente, relacionada à sabedoria, a gente precisa, grava isso, de dias. Ouviu?
Para muitas coisas na vida que está relacionada à sabedoria, a gente precisa de dias. Eu não estou falando que na pandemia a galera do fundão veio para frente para cuidar da tecnologia e das transmissões. Eu não estou dizendo que falta criatividade, talentos e boas ideias. Eu estou falando sobre sabedoria. Para tudo precisamos de dias. Tem coisas que hoje, próximo dos 40 anos, eu estou entendendo que eu não entendia quando tinha 20. Há posturas que eu tomo hoje que são diferentes de quando eu estava muito mais novo. Hoje eu já paro, hoje eu busco conselho, hoje eu busco orientação. No passado eu não fazia isso, eu decidia que ia fazer e vamos em frente. Só que o poder econômico está indo para a mão dos mais novos, os baby boomers, os filhos do pós-guerra, eles estão morrendo e sabe para onde é que vai esse dinheiro? Vai para a minha mão, geração Y, vai para a mão da geração Z, vai para a mão da geração Alfa, não vai para a mão da geração X. Gente, o dinheiro do mundo vai acabar nas mãos de pessoas mais novas que não têm sabedoria e eles vão fazer um monte de coisa que a gente não sabe o que vai ser. E eles gostam de dinheiro, tá? Diferente da geração que queria Carpe Diem, lembra do filme? Virou até perfume, quer dizer, aproveite o dia. Outra expressão da minha geração, vida louca. Só se vive uma vez. Não vou levar para o caixão isso e isso, eu tenho que aproveitar. E não guardou dinheiro, e não construiu uma casa, e não tem nenhum negócio. E aí o neto, o filho dele olha e fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai não, eu quero ser igual ao vô, porque o vô tem casa, o vô tem carro. O velho da lancha, né? Essa é a minha cabeça, puxa umas coisas. Eu anotei de maneira simples. Qual o poder econômico vindo das gerações mais jovens por meio de um mundo em transformação gerou um deslocamento de crenças que foram testadas e rejeitadas pelos mais velhos, mas agora são abertamente escolhidos pelos mais jovens. Quais são? Deslocamento da filosofia para o existencialismo. Você sabe quem está fazendo sucesso? Pastor filósofo. Olha para mim. Mexe aí na cadeira. Eu pedi um tempo mais porque eu sabia que era um pouco mais denso. Não é o pastor que abre a Bíblia, que apresenta a Bíblia, que explica o texto. É o pastor que vem e faz filosofia. É o pastor que para, ele olha para você e diz, você vai fazer isso e tal. É um pastor coach, com pitadas de filosofia. E esses pastores têm tomado o coração e a mente dos nossos jovens. Deslocamento do artístico para o hipersensualismo. Aqui, não vou dizer o nome, para não ter processo. Antigamente nós tínhamos um tipo de música, um tipo de arte. Hoje a gente tem um tipo de música, um tipo de arte. As pessoas não se envergonham de fazer tatuagens em alguns lugares e transmitirem. Você assiste alguns clipes das pessoas number one, top 5 da música, você fala assim, nossa, estou assistindo aqui um filme pornográfico. Então está saindo do artístico que a gente tinha, todo mundo aprendendo a desenhar, a pintar, e agora a gente está indo para aquilo que mais estimula a sexualidade. E aí a pessoa com 30 anos, 25 anos, ela está milionária, balançando o bumbum ou outras partes do corpo, e a gente pensando que os nossos jovens não admiram, estão pensando, poxa, como é que eu posso ser mais parecido com ela? Ou com ele? Deslocamento da religião rumo ao místico. Gente, como isso é forte, eu encontro cristãos acreditando em horóscopo. Eu sou de Gêmeos. Não sai de casa sem olhar o jornal, sem descobrir ali o que deve ser feito. Mas se Cristo é a razão da tua vida, então os astros que estão dominando o que você faz. Gente, quantas vezes já vi pessoas botando pequenos cristais, porque esses cristais, eu não estou falando de troca de energia, que creio nisso. Você andar descalço na terra para trocar energia, é importante. Você lidar com a natureza, trabalhar numa hora. Nossa, isso é coisa maravilhosa, mas eu estou falando dessas crendices. É muito fácil nós encontrarmos um cristão que vai no domingo
na Batista, na quarta no Centro Espírita, na sexta na célula da Adventista, no sábado à tarde ela está fazendo uma obra de caridade juntamente com a Igreja Católica. O que é que crê? E vocês estão lembrando dos jovens. Deslocamento da educação para o ceticismo. Não há um processo de educar, só o processo de criticar. São rasos. Pequenos textos já determinam uma instituição, já determinam uma crença. A pessoa não sabe de nada, mas tem opinião sobre tudo. É uma geração de morcego, passa a noite acordada e dormindo durante o dia. Deslocamento da lógica para o relativismo. Isso é sua crença, não é a minha. Essa é a sua jornada, não é a minha. Isso faz sentido para você, mas não faz para mim. Deslocamento do indivíduo rumo ao transcendente. Eu fiz uma jornada com amigos para uma região chamada São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Que lugar lindo! Lindo, 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 lindo. Dezenas de cachoeiras, locais para acampar. Tem uma ladeira lá que você bota o carro, é descendo, mas o carro sobe. Tem a caverna do carimbado, que você desce e fica todo sujo. O exército não achou fundo. É lindo, mas nunca vi um lugar para ter tanta maconha na vida. Gente, o povo fumava maconha lá. Eu nunca vi. A gente acha bituca de cigarro, mas de maconha daquele jeito nunca tinha visto. Família, pai, filho, a criança, todo mundo fumando ali, estava de boa. É natural. Que mal vai fazer, né? Encontrei uma senhora e ela estava fazendo uns desenhos e eu falei, olha, dizem aí que essa caverna do carimbado, ela faz ligação com o Machu Picchu, que sente as energias. Eu estava soltando uma piada, sendo sarcástico com aquela mulher, porque eu achei, pela conversa primeira dela, que ela tinha uma crença parecida com a minha. Aí ela olhou para mim e falou assim, de jeito nenhum. Até parece que isso vai ter ligação com o Machu Picchu. Eu falei, uma pessoa que pensa como eu. Aí ela olhou para mim e disse, não é de Machu Picchu. A ligação dela é com Shangri-La. Eu não sei, pastor Rafael, onde é que é Shangri-La? A cidade perdida. E ela falou assim, olha, quando me aproximo daquele lugar, eu sinto a energia de Shangri-La. A gente está saindo de um ambiente de lógica para ir para um ambiente do relativismo, da transcendência, do ceticismo, do misticismo, do sensualismo. O ser humano se tornou o seu próprio ser divino. O leitor é soberano sobre o autor. Olha isso. O leitor é soberano sobre o autor. Meu corpo, minhas regras. A vida é minha, faço o que eu quiser. Já ouviram isso? Qual é a conclusão, Binho? Caminhando para o fim. Eu só falo isso quando eu estou no fim mesmo, tá? Binho, o que é que eu preciso saber sobre a verdade mesmo? Por que é importante saber da verdade? Primeiro, para saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Segundo, para saber para onde você vai. Você precisa saber para onde é que você está indo. Terceiro, para saber como você deve viver enquanto vai. E quarto, para saber o que você ganha com tudo isso. Binho, você já descobriu a verdade? Sabe responder essas perguntas? Se sim, vai ou não compartilhar com a gente? Sim, eu descobri tudo isso. E para mim faz todo sentido. E por isso eu construo minha própria cultura, em meio à cultura que está ao meu redor. E de certa forma posso dizer que essa é a minha verdade. Eu vou dividir com vocês. Abram sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. João, capítulo 14.
versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vamos ler os 6, versículo 6 de novo, juntos, alto, para dizer para o nosso coração, para a nossa mente. Eu sou a verdade que eu encontrei, que é minha, é que eu sou um filho de Deus. É isso que eu sou. Eu sou filho de Jesus. Eu vou morar com Ele, é para onde eu vou. Como é que eu vou viver? Sem temor e crendo em Cristo. E qual é a minha recompensa? Estar para sempre com Ele no céu. Eu vou repetir para vocês. Quem eu sou? Um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Para onde é que eu vou? Vou morar com Ele. Meu foco não está na casa de ouro. Meu foco está na companhia dEle, dentro de qualquer casa. Como é que eu vou viver sem temor e crendo em Cristo? E qual a minha recompensa? Estar sempre com Ele. A verdade para mim não é uma filosofia ou conceito. A verdade para mim é uma pessoa. A verdade para mim é Cristo Jesus. Cristo é a minha verdade. Qual é a sua verdade? Você tem ou não tem uma verdade para chamar de sua? Na última guerra mundial, 2 homens foram presos, colocados em celas separadas. Eles começaram a desenvolver um próprio código para conversar. E eles começavam a bater na parede de um lado e o outro respondia, ao ponto de eles conseguirem ter uma conversa completa. Eles não podiam falar porque era proibido falar. E se eles falassem, eles poderiam ser mortos. Então eles iam no toque-toque. No dia de desespero, um que não cria em Deus, um ateu, bate nas paredes dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero morrer, eu quero fugir daqui. E o outro respondeu: eu não consigo imaginar o que você está vivendo, porque eu estou tão feliz. Nesse lugar onde eu não tenho contato com outras coisas, nesse lugar que eu não trabalho, nesse lugar que eu estou preso, eu estou falando só com Deus, eu falo com Deus, eu converso com Ele, eu sinto Ele perto, Deus está do meu lado. Ele sabia para onde ia, Ele sabia como viveria, Ele sabia qual era a realidade dele, Ele era de Jesus, e Ele sabia que o tempo dele era curto. Nosso tempo é curto. 120 anos. Alguns estão vivendo 70, 80, 90. Mas se a gente viver com Jesus, a gente vai encontrar propósito. Binho, você encontrou o seu, eu encontrei o meu. Eu quero falar de Jesus, eu quero pregar do seu amor, eu quero melhorar no que eu faço, eu quero ensinar as pessoas sobre Ele e quero me relacionar com Ele. Jesus venceu na minha vida. Jesus venceu na sua. Jesus está do seu lado. Hoje eu te convido a aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Hoje eu te convido a aceitar a verdade de Cristo Jesus. Jesus Cristo vive. Ele venceu por mim e por você, mas você precisa acreditar nisso. A partir de amanhã eu mudo completamente o modelo de pregação. Amanhã eu começo a contar sobre as traições que Jesus passou, porque eu sei que você passa também.
Amanhã eu vou dar a introdução às traições, depois a morte e a volta de Jesus será pregado no sábado. Mas hoje eu quero te pedir que aceite a verdade. Há um texto sagrado que guia a gente. Não é o Netflix que guia você, não é o Prime Video que guia você, não é HBO que guia você, não é a Disney Plus que guia você, não são as mídias sociais, não é o TikTok, não é aquela influência que não faz nada na vida, não produz nada de conteúdo e você continua seguindo. Quem diz é a Bíblia. É ela que guia você para Jesus. Ela não te salva em termos de salvação, aqui eu peguei, agora eu estou salvo. Não. Ela te dá direcionamento para Jesus. Jesus que vive e venceu. As 5 questões que levaram à perda da verdade. Automaticamente, à medida que pregava, eu respondia: como guiar a vida de acordo ao contrário daquelas verdades. Davi, vem louvar, porque o que eu não consegui em palavras, o Espírito vai traduzir em canção. E se você quer amar a verdade, se você quer ter a certeza que eu tenho do caminho que estou trilhando, enquanto ele canta, eu te convido para você ficar em pé. História, nem quem é você, nem mesmo eu sei dizer qual é sua dor, mas ouça agora, por favor. Sabe tudo que guardado em seu peito está e quer acolher você, se agora o aceitar. Escute a sua voz que soa no agora é a hora, vem e entregue-se a esse amor. E se já está cansado de lutar e anda pensando até em desistir, levanta a cabeça, pois Deus está aqui e quer sua vida transformar. O Pai sabe tudo
esse amor.